Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vamos agradecer? Vamos pedir a graça do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez te damos graças pela tua presença, pelo teu amor, pela tua presença sendo derramada em nós o tempo todo, Senhor. E nesse momento, ó Deus, precisamos e dependemos da tua graça. Derrama da tua graça. Obrigado pelos louvores, ó Deus, que entoamos para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. A equipe de louvor, agora no conjunto Magnificai. Senhor, agora fala diretamente aos nossos corações, ó Deus. E que a tua palavra, Senhor, provoque um impacto tão tremendo, tão grande na nossa vida, Senhor, que não venhamos a ouvir só por ouvir, mas que possamos, com a tua graça sendo manifestada agora mesmo, possamos colocar em prática em nosso viver, todos nós. E eu te peço, Senhor, no teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Verso 16. Verso 16 somente. Vamos ler. Primeiro vocês leem, por favor, irmãos. E depois eu faço a leitura mais uma vez do verso 16. 1 Timóteo 4,16. Vamos lá? Só os irmãos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meus irmãos, o tema proposto agora para nós é vivendo uma vida integral para a glória de Deus. Vivendo uma vida integral, inteira, para a glória de Deus. É para isso que Deus nos criou. O alvo, o objetivo último da nossa vida e que segue eternidade afora é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E aqui, nesta vida, todos os dias. Então Deus te chamou para viver uma vida integral para a glória de Deus. Você jovem, você adulto, você líder, diácono, pastor, todos nós. Meus irmãos, muitas pessoas, muitos crentes, e eu estou abrangendo agora, de forma abrangente, vivem um intenso ativismo religioso. Estão acumulados de tantas tarefas nas suas igrejas e acham que podem esquecer-se de si mesmo. Escute bem. Nenhum ativismo religioso, por mais devoto e sincero que seja, pode substituir o cuidado com a sua própria vida, com você. Esse é o desafio, meus irmãos, da vida cristã. O desafio que temos na jornada cristã, por exemplo, um dos desafios é o perigo da polarização. O perigo
da polarização. Por exemplo, polarizarmos um setor na vida cristã em detrimento de outro, em prejuízo de outro. Focarmos, olhando para o texto, focarmos demasiadamente no cuidado de si mesmo em detrimento da doutrina. Percebe isso? Ou vice-versa. Os extremos são perigosos. Os extremos são perigosos à luz da palavra de Deus e à luz de todas as coisas. A sã doutrina que está dito aí, Paulo dizendo a Timóteo, isso serve para todos nós. A sã doutrina e a preocupação consigo mesmo andam juntas. Preste atenção nisso. A sã doutrina e a preocupação conosco, consigo mesmo, andam juntas. São inegociavelmente, ou seja, são inegociáveis. E estão inseparavelmente ligadas. Ou seja, não podemos jamais negligenciar a doutrina, jamais. Mas também não podemos negligenciar esta primeira parte. Tem cuidado de você mesmo. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, escute bem, também, não está falando ou muito menos incentivando a Timóteo a um individualismo. Paulo não está falando nada disso. Paulo muito menos está incentivando a Timóteo a um egocentrismo ou a um egoísmo. Nada disso. Senão você vai entender errado. Mas o texto está claro. Mas está inequivocamente claro a prioridade dentro das outras prioridades anteriores. Aí no próprio texto você já vê uma lista que Paulo faz a Timóteo, lista maravilhosas, que eu abordo algumas delas daqui a pouquinho, dentro das prioridades. Então está claro a prioridade de cuidar e ficar atento ao próprio coração. Meus irmãos, esta frase é muito forte. Esse tem cuidado de ti mesmo, ele está dizendo assim, fique atento a você mesmo, ao teu próprio coração. Vivendo uma vida integral para a glória de Deus, nós precisamos nos preocupar com todas as áreas. É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina em vários textos, e também Paulo falando à igreja de Tessalonicenses, dos irmãos tessalonicenses, ele encerra, está encerrando ali no capítulo 13, eu vou ler para os irmãos, no capítulo 5, da primeira carta aí de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23, olha só o que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, a ideia de integralidade, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Olha a ideia de inteiro. Não sei se projetaram aqui, mas se não projetaram, você lê na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5:23. De novo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, integralidade, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, inteiro e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, o que você tem que cuidar? Tem cuidado de ti mesmo, cultive sua saúde mental. Preste bem atenção. Deus fala ao teu coração, você. Não é para o outro que está do teu lado ou na tua frente. Cuide da sua vida mental. Para a glória de Deus.
Meus irmãos, precisamos cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque as nossas maiores lutas são travadas, são guerreadas no campo mental, no campo da nossa mente. Nós nem sabemos, você sabe agora de você mesmo, se você está prestando atenção agora mesmo. De tanta luta que podemos ter agora mesmo. Eu pensarmos em outras coisas, coisas que deixamos em casa. Se você arquiva, para todos nós, meus irmãos, se nós arquivamos, se nós colocamos coisas boas lá na nossa mente, é óbvio que nós vamos extrair coisas boas, tesouros preciosos. O contrário também, meus irmãos. Se arquivamos coisas feias, sujas, nós vamos também tirar coisas feias e sujas. A vida prática é isso, meus irmãos, também é isso. Ela levam, né, irmãos, pensamentos errados levam comportamentos errados. A vida prática é exatamente isso. A vida cristã advém daquilo que acumulamos e arquivamos em nossos pensamentos. Então vai lá. Quanto tempo você tem de crente, de servo de Deus? A vida cristã ela vai acumulando, nós vamos acumulando. Ela advém daquilo que você acumula nos teus pensamentos, no teu coração. Portanto, meus irmãos, isso é para você, mas é para a minha vida. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus o tempo todo. Sature os seus pensamentos com as Escrituras e não com as redes sociais. Não estou dizendo que não sejam interessantes coisas das redes sociais, não tenham a sua importância, a tecnologia, não estou dizendo nada disso. Mas isso é para você e para mim também. Sature os seus pensamentos com a palavra de Deus. Ao fazer isso, a nossa mente, o nosso coração não serão contaminados com o pecado. Saturando a nossa vida, a nossa mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, verso 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Mas algo veio antes em Romanos 12, não é? E não vos conforme. Essa palavra conformar no grego é: e não tome molde, e não se amolde, como que quando fazemos um bolo e colocamos os ingredientes, o bolo numa forma quadrada, pequena, retangular. A ideia é exatamente essa: não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Para o quê? Olha o propósito: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, em primeiro lugar, tenha cuidado de você, no sentido bíblico da palavra. Cuide da sua vida, entende isso? Porque podemos falar isso de uma forma até pejorativa, e não é nada disso. Mas afetuosamente, Deus fala aos nossos corações: cuide de você, da sua saúde mental, diante de tantos ativismos, seja na igreja ou seja fora da igreja. Ou às vezes a pessoa inundada, mergulhada com muito trabalho, que trabalho é bênção. Mas cuide, preste atenção na voz do Espírito Santo de Deus, falando ao teu coração, minha irmã, e ao teu coração, meu irmão. Mas em segundo lugar, tem cuidado de ti mesmo, cultive a sua saúde emocional. Primeiro, cultive a sua saúde mental. Depois, em segundo lugar, cultive a sua saúde emocional. Irmãos, é tão lindo falar sobre isso. Emoções são assuntos relevantes da Bíblia. Você sabia disso? Deus se preocupa com as suas emoções. Deus se preocupa com as nossas emoções.
Deus quer que sejamos saudáveis emocionalmente falando. Isso faz parte do processo, obviamente, da santificação. O coração, e você sabe bem, vamos lembrar, o coração, meus irmãos, é a sede das nossas emoções. O coração é a sede dos nossos sentimentos e das nossas vontades. É o teu coração. Do coração provém nossas motivações e intenções. É do coração. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, e sim o que sai do coração, o que pode contaminar o homem. Portanto, meus irmãos, Deus nos criou para expressarmos emoções nos relacionamentos, primeiramente com Deus e com nossos irmãos. Ainda que o pecado tenha corrompido tudo isso em nós, ainda que o pecado tenha corrompido essa ordem, razão, emoção e vontade, ainda que o pecado inverteu tudo isso, colocou a emoção lá no topo, pós-pecado, e a razão ficou em terceiro lugar. Ainda assim, meus irmãos, nossas emoções são instrumentos, preste bem atenção. Nossas emoções são meios que nos impulsionam a buscarmos a Deus e a desfrutarmos da comunhão com Ele, com Deus e com os nossos irmãos. Você se lembra disso? Por exemplo, meus irmãos, para deixar mais claro em teu coração, leia os livros dos Salmos, você verá, do 1 ao 150. Aqueles homens inspirados por Deus expressaram grandes emoções, fortes emoções. Portanto, procure cuidar, cultivar da saúde emocional, lógico, com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. E você pode, e vamos destacar algumas partes, algumas características que compõem as nossas emoções. Alegria. Você pode se alegrar, mas muitas pessoas se alegram e canalizam a sua alegria errada. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Canalize a sua alegria no Senhor. Às vezes estamos um pouco tristes. São emoções, alegria, tristeza. Então, quantas pessoas se alegram por se alegrar? Ok. Estão felizes, vivem alegres o tempo todo. Não é essa a proposta da palavra de Deus, é a alegria no Senhor. Como Paulo fala aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tristeza, por exemplo, eventualmente estamos tristes. Canalize a sua tristeza em Cristo. Sabe por quê? Porque a tristeza, segundo o mundo, gera remorso só. Você percebe? Nós como podemos lidar com as emoções? Então, veja, picos de alegria e tristeza são emoções. Nós podemos errar nesse processo. Então você está triste, ok? Canalize, fala para Deus assim: Senhor, eu me arrependo. Quem sabe é uma tristeza gerada por pecados. Não sei. Você vai analisar. Eu estou pensando no ponto de vista dos nossos sentimentos. Porque a alegria do mundo, ou melhor, a tristeza do mundo produz qualquer coisa, ou no mínimo um remorso. Agora, a tristeza segundo Deus, Paulo fala em sua segunda carta dele aos Coríntios, a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Percebe isso? Nós podemos canalizar de forma certa ou errada. Outra coisa, meus irmãos, as nossas lágrimas, o nosso choro. Chorar é gostoso, mas chorar por quê? Mas devemos chorar, hein? Podemos chorar. Bem-aventurados que choram. Perdão, os que choram. Mas é chorar, meus irmãos. Canalize o nosso choro olhando para a nossa vida, nos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos, dos nossos próprios pecados. Quando magoamos alguém em casa, ou seja, em primeiro lugar, sempre estamos
pecando contra Deus, estamos pecando contra o conhecimento que temos, que Deus nos colocou, conhecimento da palavra de Deus. Então, canalize as nossas lágrimas, pode chorar, mas canalize pedindo a graça de Cristo, pedindo perdão. Meus irmãos, quando sentimos culpa, sentimento de culpa, é horrível. Aí você lembra de Cristo, que o Senhor Jesus te purificou de todo o pecado. E eventualmente vem sentimentos assim, horríveis, culpa, sentimento de culpa. Senhor, me ajuda, que eu possa me fiar em Ti, que eu possa descansar no Senhor. E essas culpas, sentimento de culpas, tire, varre da minha vida, Senhor Jesus. Ok, são sentimentos, meus irmãos. Ira, meus irmãos. Há uma possibilidade, diz Paulo aos Efésios, há uma possibilidade de uma ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então você percebe. Cuidado com essas emoções. A ira errada, pecaminosa, demoníaca e carnal é a ira que leva ao pecado. A Bíblia está dizendo, irai-vos e não pequeis. Ou seja, meus irmãos, como lidamos com as nossas emoções, já que as mesmas são inerentes a nós? Não tem jeito. Eu deixo 3 coisas aqui. Primeiro, rogue, suplique a Deus que você tenha santas emoções. Ah, Senhor, as emoções fazem parte da minha vida, obrigado, Senhor. Mas, ó Deus, eu clamo ao Senhor, eu rogo a Ti, para que eu tenha santas emoções, para que te agrade, Senhor. Porque muitas vezes vem coisas feias aí em nossa mente que passa para as emoções. Não nessa ordem em si, meus irmãos, porque a terceira e última parte talvez seja a principal, mas as coisas andam juntas. Esse cuidado que devemos ter primeiramente com a mente, depois com as emoções e depois com a palavra, com a vida espiritual, que provavelmente está esperando isso, e eu também. Então, canalize para Cristo. Canalize as suas emoções para Cristo, para a glória do Senhor. E peça a Ele santas emoções e cultivemos as virtudes como eleitos de Deus. Lembra disso? Nós acabamos de ler na liturgia, Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Lembra disso? Cultive isso na sua vida. Pegue aquela lista, vá decorando, não por decorar. E alimente-se das virtudes como eleitos de Deus, porque você é. Porque você é eleita de Deus, eleito do Senhor. Em terceiro e último lugar, tenha cuidado de ti mesmo. Cultive a sua saúde espiritual. De novo, eu poderia colocá-la no primeiro, mas eu coloquei como terceiro como uma sequência. Mas não necessariamente significa isso, porque essas coisas estão todas entrelaçadas. Todo crente genuíno, todo crente de verdade, sabe que precisa cuidar da sua vida espiritual. Não é verdade, irmãos? Eu poderia parar aqui, fechar, está tudo certo. É verdade. Você sabe que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Mas não basta, meus irmãos, ficarmos apenas querendo, desejando. Preciso dar um passo a mais, precisamos ter atitudes diariamente. É isso que Paulo fala a Timóteo. Por exemplo, meus irmãos, ao longo do seu ministério, agora Paulo falando à igreja dos Filipenses, tá? Paulo não apenas aprendeu o que aprendeu, a palavra de Deus. Ele não apenas aprendeu, assimilou a palavra, ensinou, ele viveu a palavra de Deus. E ali no finalzinho de Filipenses capítulo 4, verso 9, ele diz que para que eles coloquem em prática tudo o que ouviram e aprenderam de Paulo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo falando à igreja dos Filipenses. E isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, meus irmãos, a ideia aqui, meus irmãos, é cultivar. Não é a ideia de cultivar e ficar parado. São atitudes com a graça de Deus. Aí mesmo nós observamos, voltando um pouco nos versos anteriores,
aí de Paulo a Timóteo, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Verso 8, veja: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. 1 Timóteo 4, verso 8. Não é que ele está dizendo que o exercício físico não tenha a sua importância. Tem a sua importância. Somos seres integrais, como eu falei, nós devemos viver para a glória de Deus de forma integral. Mas eu estou citando apenas 3 áreas. Mas todas as coisas são importantes também. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, meus irmãos, a prioridade é isso. Devemos cuidar da nossa saúde espiritual. Da nossa saúde espiritual. Não só ficar desejando. E o que nós podemos pensar sobre saúde espiritual? São os exercícios das disciplinas espirituais. Ponto. Por isso que ele faz essa ideia do exercício físico com o exercício espiritual. São exercícios. Se eu não me exercitar espiritualmente falando, com a palavra de Deus, com louvores, me alimentando da palavra, cultivando a minha mente, como nós falamos lá no início, acumulando e arquivando coisas boas, palavra de Deus, obviamente. As minhas emoções, se eu não fizer isso, as minhas emoções ficarão prejudicadas. Então eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Você lembrar disso, meu irmão. Você lembrar disso, minha irmã. E ele diz aí, Paulo a Timóteo: seja padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, e no amor, na fé, na pureza. Veja aí, no verso 12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E no verso 16 ele diz: continua nestes deveres. Ou seja, continua nesses deveres que acabou de dizer, mas ampliando em todos os deveres que nós devemos ter na vida espiritual. Devemos viver uma vida de integralidade e sabemos disso. E erramos muitas vezes. Talvez cuidamos de uma área em detrimento da outra, cuidamos mais de uma área. Veja que o Espírito Santo fale ao teu coração. E nós erramos, meus irmãos, mas a palavra de Deus está falando com você. Deus fala ao teu coração, e com você e comigo. Cuide em todas as áreas, para a glória de Deus. Viva a sua vida íntegra, de forma íntegra para a glória de Deus. Tem cuidado de ti mesmo, cultive sua saúde mental. Tem cuidado de você mesmo, cultive sua saúde emocional. Tem cuidado de ti mesmo, cultive sua saúde espiritual. Escute isso e eu encerro. Virtudes, meus irmãos, essas virtudes bíblicas da palavra de Deus precisam ser alimentadas e cultivadas. As virtudes da palavra de Deus precisam ser alimentadas e cultivadas o tempo todo em nosso coração. Caso contrário, não teremos vitória contra o pecado. Preste bem atenção. Saiamos daqui com essa palavra e com essa renovação. Pastor, eu já tenho feito isso. Glória a Deus. Mas se você entendeu com o coração, não é com o ouvido não. Entender com o ouvido, acho que todo mundo entendeu. Virtudes da palavra de Deus, lá em Colossenses, aqui em Efésios, está recheada, a Bíblia está recheada. Se não forem retroalimentadas o tempo todo e cultivadas em nós, não teremos vitória contra o pecado. Teremos uma mente, às vezes, suja, pensamentos feios, sujos que vêm, que não conseguimos paralisar. Uma saúde emocional, às vezes, desequilibrada, estranha, esquisita. Olha para você, não olha para ninguém. Um destempero, uma falta de mansidão.
Percebe? Tudo o contrário disso. E teremos uma vida espiritual tosca, perrengue, feia, preguiçosa, negligente, medíocre. Mas eu termino desafiando você para a gente fazer o contrário. Fazer o contrário. Buscar essas virtudes, se alimentar mais e cultivar. Porque certamente, à luz da palavra de Deus, você terá vitória. Já tem tido, mas você terá vitória sim, com a graça de Deus, contra os pecados que tanto te assolam. E você sabe o que te assola. Você terá vitória em nome de Jesus. Amém? Preparando, meus irmãos, para a Santa Ceia, nós vamos agora louvar e ouvir o conjunto Magnificai, que louvará ao Senhor. E você presta atenção na letra, porque quando o conjunto Magnificai também louva, nós estaremos louvando junto e pensando na letra que elas estão cantando. Então chamo à frente, nós estaremos nos preparando daquilo que você ouviu da palavra de Deus hoje. E nós estamos nos preparando para a ceia do Senhor. Conjunto Magnificai. Após eu chamo os presbíteros à frente, e nós já nos preparemos para a distribuição da Santa Ceia.